Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabem que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, desconta sua raiva no botão de curtir, clica. Clicar muitas vezes aí descurte também, cuidado. Clique em curtir se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora, é hora de falar sobre Bahia 3, Galo 0. E aí eu já vou chegar com o pé na porta falando sobre quem é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe o que é jogo-chave. O jogo-chave é o jogo que pode te dar crise, ele pode estragar um clima da semana. Ele tem que ser bem trabalhado porque, como diz o nome, é um jogo-chave. E Galo e Bahia é por aí. Porque você está saindo embalado de uma classificação contra um time gigante do futebol brasileiro, que é o São Paulo, você mandou ele para casa. Você tem uma Libertadores na semana seguinte e no meio disso você tem um Galo e Bahia fora de casa que você vai descansar algumas peças, você vai trabalhar o elenco. Você só não precisa, me desculpa a palavra galera, você só não precisa fazer merda. Não faça algo escabroso que com o tempo no futebol, 24 horas, você cura um 2-1. Você cura uma derrota de 1-0 na Bahia. Mas o jogo-chave, ele não é só sobre adversário, ele não é só sobre a data do calendário, o posicionamento dele no calendário em relação às outras partidas. O jogo-chave é também como você perde alguns jogos. Pode ser que você abale o emocional da equipe, pode ser que você gere uma crise desnecessária, que você desgaste uma relação com o torcedor. De qualquer forma, eu acho que esse jogo do Bahia, ele se encaixa bem para explicar sempre o que é o jogo-chave. E, inevitavelmente, a partir dessa segunda, já na terça, na segunda de manhã, você ainda vai estar com a barriga, com a gastrite atacando por causa do Galo e Bahia. De segunda à noite para lá, você vai estar focadaço na Libertadores. Mas a tabela do Campeonato Brasileiro, nesse momento, é algo muito importante para nós. Por quê? Há mais ou menos um mês eu falo, galera, Libertadores ela é diferente demais e eu tô com muito medo de ficar de fora dela. Desde quando a gente pegou o São Paulo na Copa do Brasil, ele a gente já dispensou, nós já estamos a 4 jogos de um título na Copa do Brasil. É muito perto, é muito distante. Nós estamos a 5 jogos de um título na Libertadores, ainda é muito distante, até pela qualidade, não só do Fluminense, como dos outros times que tem pela frente, né? E aí, a tabela do brasileiro, ela não pode ser esquecida, nem pensando em G6, que talvez vire G7 e tal, mas nem pensando também na parte de baixo, para não viver areia movediça, um efeito areia movediça no final do campeonato. É, no momento, ainda um pouco distante, mas eu quero descartar de vez. Mas pensando ali na frente, cara, a Libertadores ela é gostosa no sorteio, a véspera do jogo, o dia do jogo, o dia seguinte do jogo. Você trabalhar possibilidades, você viajar pela América do Sul, o dinheiro dela é tudo muito especial. E o Galo foi em 2013, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. A gente não pode cogitar ficar fora da Libertadores. A gente está acostumado, cara. Para ganhar a Libertadores, se insiste nela. Você está sempre nela. Uma hora ou outra vacila um aqui, outro ali, de repente você está na semi, você está na final. E por isso é imprescindível o Galo estar na Libertadores de 2025. E por isso eu estou extremamente preocupado com a dependência da conquista das Copas para chegar nela hoje. Apesar do posicionamento do Galo na tabela não assustar o clube. É o Fael quem está falando isso? Não. Tivemos uma reunião da imprensa com dirigentes do Galo, o Frossar citou esse encontro no canal dele, o Igor Tepp citou na Rádio 98 e a TV Alterosa, o Alterosa Esporte citou através do repórter Vitor Moreira. Eu não fui porque era na parte da manhã e eu expliquei para a assessoria, aliás, muito obrigado ao Atlético que me convidou para estar lá, fico muito feliz mesmo. Não fui pela proximidade com o Alterosa Esporte,
Deixei minhas dúvidas com o Vitor Moreira. Algumas das questões abordadas lá foram interessantes, mas teve uma fala que assustou a todos e eu sei que nesse momento o Igor Tepe, o Igor Assunção da Rádio 98, virou a Vera Verão. Os mais novos não sabem quem é, mas é... Epa! Ficar maluco com o que ouviu. O Atlético tentou explicar que o meio de tabela não é algo tão assustador assim. E o Igor, acertadamente, discordou e falou, não, isso é um absurdo. Isso é dar passo para trás. Essas foram as palavras do Igor. Pouco mais que isso, mas por aí. Isso dá passo para trás. Isso é voltar a se acostumar com a... Eu estava tentando achar uma palavra aqui, mas ela é pesada. Com a mediocridade. Com a mediocridade. Você ficar ali no chove, no molha, no meio de tabela, vai para uma Sul-Americana ano que vem, disputa as fases iniciais da Copa do Brasil, eu acho que é regredir. E pelo menos, aí eu acho que é se contradizer, porque a promessa era o Galo subir degraus com o tempo. Então tem que se preocupar sim. Antes de abordar o Galo e Bahia de 2024, eu vou abordar o Galo e Bahia de 2023. O Galo hoje perdeu de 3-0, porque ele não estava só com a cabeça só nesse jogo. E em 2024, 2023 a gente foi goleado lá e muita gente falava, Rafael, esse jogo foi vendido, esse jogo foi vendido, esse jogo foi vendido. E é chato ficar explicando que assim, galera, tudo hoje para algumas pessoas é combinado no futebol. Eu acho que se o gol de costas do Fábio fosse hoje, muita gente ia falar que isso é tudo combinado e que o futebol hoje é tudo vendido. Os empresários estão comprando tudo hoje no futebol. O Galo hoje perdeu de 3-0 porque ele não estava focado. Em 2023 ele sabia que não seria campeão brasileiro, que o título estava decidido para o Palmeiras, e ele não queria colocar o pé em dividida para não atrapalhar a viagem para a Disney, para não ficar em recuperação no departamento médico nesse período, e tirou o pé e o Bahia na vida contra o rebaixamento. Por isso até jogos do passado em que eu acreditava, sabe, que é... Ou vocês sabem qual jogo eu estou falando. Eu não penso assim mais, eu penso que tinha um time que se livrou do rebaixamento uma rodada antes, um que estava dando a vida ali, um que fez churrasco a semana inteira, que farriou, e o outro que treinou e deu no que deu. Enfim, agora a gente pode falar sobre Galo e Bahia, jogo que faz o Galo ter a quarta pior defesa do campeonato. A quarta pior defesa do campeonato. E às vezes eu falo... Eu atraso o pós-jogo porque eu fico pesquisando números. E eu acho que quem já está me seguindo aí também no Blue Sky, no Trades, né, já que a gente não tem um Twitter mais, percebe que eu disparo postar números e tal. Galera, os números de gols sofridos os números de gols sofridos pelo Galo são parecidos com o de 2011, quando a gente terminou na 15ª posição do campeonato, né, 17º, 8º, acho que o Galo terminou na 15ª posição, 16ª daquele campeonato. Brigou contra o rebaixamento até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. 1,58 gol sofrido por jogo lá, 1,54 agora. De lá para cá, nenhum time tomou tantos gols. Mesmo aqueles times limitados da gestão do Sete Câmara ali, com aqueles jogadores bem abaixo, mesmo nas classificações que a gente ficou, mesmo quando a gente dividiu a atenção, como nas Libertadores lá, que a gente não tinha elenco, o time de 2017, vamos pegar um da gestão do Daniel Nepomuceno, que era extremamente instável, nem ele, aquele de 2017, tomou tanto gol assim como agora. E foi um baque hoje sofrer tantos gols, porque aconteceu a primeira vez desde que nós tivemos reforços, a turma voltando da Copa América e o DM vazio. Por isso feriu, é o famoso gatilho, trouxe traumas, reacendeu traumas do período em que o Milito sofreu seguidas goleadas aqui. É a 5ª goleada sofrida pelo Atlético nesse campeonato. 5ª. O Botafogo também, 3. 3-0 é goleada? Diz aí, sim ou não? Comenta aqui. Tá. Bahia, Botafogo, Vitória, Palmeiras e Flamengo. É assustador.
E principalmente porque é o setor onde estava o nosso treinador, quando era jogador de futebol. E o Galo vem de um campeonato em que ele teve a defesa menos vazada. Pô, cara, eu não vou cravar aqui a defesa menos vazada. Eu acredito que tenha sido junto com a do Cruzeiro. A defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2023. No máximo entre as menos vazadas do campeonato. As três, mas eu aqui de cabeça eu costumo me estudar bastante e tá vindo na minha cabeça aqui que foi a menos vazada do ano passado, né? Sobre a escalação. Durante a semana, a pauta, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que nós temos a pauta do Fael na semana. Onde eu vou pelas ruas tem um assunto, e o assunto dessa semana é Fael pede para colocar o Palácios nesse jogo. E as pessoas nem sempre estão prontas para que eu discorde delas. E eu falei assim, olha, eu não concordo. Porque o Palácios, ele tem potencial, tem 21 anos, mas, e eu citei isso, está registrado em 2 lugares, no canal do Frossar, na segunda-feira, eu fui na live lá, e no Deus Me Dibre também, eu falei assim, olha, a mesma torcida que pede é a torcida que bate. Ela pede e bate num intervalo, a linha é muito tênue entre essas duas partes. A torcida que fala que tem potencial e a torcida que fala que pode mandar embora amanhã. Então, fecha a janela aqui, tá calor pra caramba e tá barulho. O Palácios tem isso que eu destaco, de pegar a bola e ir pra cima do drible e tal, mas o Palácios é cru em alguns pontos ainda. Em tomada de decisão, de quando chuta, quando passa, de posicionamento em campo. E hoje ele foi um dos muitos no campeonato que erraram em gols sofridos pelo Atlético. Eu já destaquei vários aqui, o Batalha na final do Campeonato Mineiro, Alan Franco na Libertadores, Saravia contra o São Lourenço. Hoje foi o dia do Palácios. E automaticamente me vem, eu gosto de buscar o tempo todo nos arquivos o que aconteceu recentemente ligado ao gol sofrido pelo Galo. O Galo tomou um gol, eu fico, o que isso a gente pode associar a algo para aprender ou para comparar, para corrigir? Me veio a pergunta que o Frossar fez para o Milito, que ele não gostou muito não. O Frossar fala sobre a perda de posse de bola do Galo, e o Milito fala, olha, você vai destacar só os pontos negativos, você não vai falar, são tantos pontos positivos no jogo, e eu aqui no pós-jogo falei, olha, Milito, se essa é a dúvida do repórter, ele tem que perguntar o que é a dúvida dele, não é você que vai direcionar a pergunta. E tá vendo, Milito? Hoje, você tinha uma situação controlada nas mãos e o seu elenco te fritou, cara. Não falo que foi intencionalmente, mas vocês entendem em casa. Um erro individual do seu time na saída de bola te coloca contra a parede, porque é você que é o mais citado, o mais xingado, em um jogo que estava controlado. Um erro do Palácios. Tentaram colocar na conta do Fux, do Lianco, do Mariano. Não. É um erro do Palácios. É até curioso ver o comportamento da torcida que tem um carinho pelo Palácios porque ela tenta empurrar a culpa pro Mariano, coitado. Velho, tá com 3 meses pro cara aposentar, vou empurrar pra conta dele que ele já vai aposentar com essa na conta. Não, essa é na conta do Palácio. E algo repetitivo, que acontece repetidamente no Atlético. Como eu falei aqui, esses casos foram que eu não lembrei aqui, mas esse de cabeça aqui eu já lembrei, entre outros, o Fux contra o Fluminense, por exemplo, erra, pega desprevenido ali e o Galo sofre o gol. Você lembrou de algum outro? Pode comentar aqui embaixo. Mas esses casos eu lembro. Até lá, a situação estava extremamente controlada para o Atlético. O Everson não trabalhou contra o São Paulo no Morumbi. O Everson não trabalhou contra o São Paulo na Arena MRV, exceto aquela bola acho que do Luciano, que ele defende com o pé esquerdo, no fim do jogo ali. Mas vocês entenderam. 200 minutos contra o São Paulo, o Everson não foi bombardeado. E hoje, contra o Bahia, o Atlético não tinha vamos fazer uma partida de encher os olhos, poupou suas peças, o futebol era até bem feio das duas partes, erros de saída do Bahia, o Atlético não saía jogando, mas o Everson assistiu o jogo até o erro do Palácio. Dali pra frente é um outro jogo. Turma, quarta-feira tem Galo e Fluminense. Se tá confiante no Atlético,
Tá confiante? Ó, já acabou de assistir o pós-jogo, abre o site da KTO então e já vai fazendo a sua fezinha no Galo pela Copa Libertadores da América, confiante que é um outro espírito, um outro foco, que é um outro Galo, porque as odds da KTO, principalmente o odão da KTO, estará mais que especial para essa Copa Libertadores da América. O link está no comentário fixado aqui embaixo e quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. E nesses dias em que a gente utiliza peças para um time alternativo, você tem que contar demais com o banco de reservas e os reforços que você trouxe. Até o momento, essa janela de transferências do Atlético está me lembrando a janela de transferências de 2022. É curioso o pós-jogo porque a gente volta nas falhas da final do Mineiro, da Libertadores, do São Lourenço, a gente volta lá na campanha de 2011, 2012. Aqui a gente vai pra lá e pra cá, que é gostoso, né? Atlético eu não gosto de falar de diversos tempos e principalmente lembrar. Cara, das coisas que eu mais gosto de fazer com meus amigos é... Você lembra de um Galo Inter, Independência em 2012? Isso é gostoso demais. Eu tento trazer isso pro pós-jogo. Mas tem umas coisas específicas, tipo a janela de transferências de 2022. O que é que nós tivemos lá? Vocês lembram que a gente estava enfrentando o Palmeiras na Copa Libertadores da América e a gente estava enfrentando o Flamengo na Copa do Brasil. 2 jogaços. Chance de se vingar do Palmeiras e a chance de enfrentar o Flamengo e eliminá-lo da Copa do Brasil. A gente já tinha dado um couro no Brasileiro, um couro na Supercopa, e de continuar esse ritual, tanto que os caras estavam pé da vida com a gente, eles não aguentavam mais tomar pancada. Aí o Atlético trouxe Gemerson, Kardec, Pedrinho e Pavon. Vamos lá. Eles não conseguiram, o Gemerson começou a jogar lá para setembro, o Kardec não jogou até hoje, e o Pedrinho já foi embora sem jogar, e o Pavon depois também alternou momentos bons, poucos, momentos ruins, momentos sumidos, momentos no banco e foi embora também. Ou seja, uma janela que agregou pouco. Mas o Pavon nós achamos um bom reforço. O Pedrinho vindo do Shakhtar, a gente achou que agregaria muito naquele elenco. O Kardec poderia ser o homem de referência do estilo Filipão. E o Gemerson, um campeão voltando para casa. E nessa janela agora, nós trouxemos o Fausto Vera, um homem de confiança do treinador. O Lianco, um zagueiraço que a gente falou, pô, vai consertar essa zaga das goleadas. O Bernard, um multicampeão, voltando para casa. O Alonso, um ídolo campeão, voltando para casa. E o Davidson, um homem de área que talvez faltasse para o treinador. Então eu achei muito parecido. Quando eu estou assistindo o jogo, eu falei que vocês com a cabeça frita tentando comparar cenários que a gente já viveu. Achei parecido, porque essa janela também não está agregando para o Galo. O Fausto Vera não mostrou que veio. Eu contava muito com o Milito indicando nomes do futebol sul-americano, nomes eficientes, nomes baratos, que talvez a gente até pudesse negociar alguém para oxigenar o caixa, mas que o Milito fosse indicar alguém de potência. E ele indicou um cara que era de confiança dele, que o cara até agora não jogou bola. O Davidson hoje pegou uma bola e tentou carregar na diagonal e driblar, vocês vão lembrar desse lance, que ele se estabanou todo com a bola, me lembrando muito pelada de tiozão. O Alonso está entregando, e o Bernard, que também não conseguiu, acho que hoje em 15 jogos, desde o jogo contra o Juventude ele foi bem, acho que contra o Vasco um tempo, e de lá para cá, nada até agora apresentou o Bernal, que acho que é o caso que nos mais entristece, porque a gente esperava muito por esse reencontro. Então a janela não consegue entregar nada para o treinador. O caso do Davidson é curioso. O Davidson não jogou a Copa do Brasil, descansou. Hoje você não tinha Paulinho, Vargas, e mesmo assim, um cara que estava descansado, que não jogou no meio da semana, continua no banco de reservas, mesmo tendo um cara de 21 anos que precisa ser trabalhado ainda, que é o Palácio, e o Cadu, que pouco agrega. Eu tento definir a característica do Cadu quando você fala assim, eu vou colocar o Palácios porque ele tem velocidade e drible. Você entende, você pode não concordar, falar que ele não está pronto, mas você entende. Tá? Eu estou buscando essa característica. Eu estou colocando o Batalha na zaga pela saída de bola. Eu estou colocando o Arana pela esquerda porque ele vai me dar mais ofensividade. Então todo jogador você consegue entender por qual característica ele está entrando no time.
O Cadu não é um homem de área. O Cadu não é um homem armador. O Cadu não é um homem de velocidade. Qual é a característica que faz o Cadu entrar no time? Eu não sei. E galera, eu já vi inúmeros casos de jogadores que conseguem dar a volta por cima na carreira, evoluir com o tempo, girar a chave depois dos 23 anos. O Rodrigão, que tá no Zenit hoje, é talvez dos meninos da base que eu mais xinguei na vida. O cara tá campeão no Zenit lá, cara. Estava na terceira divisão do futebol mineiro aqui, das últimas vezes que eu ouvi falar dele. A chave virou para ele um dia. Nós temos outros casos assim. O Bruno Henrique foi dispensado da base do Galo aqui, acho que está no Grêmio hoje, né? Foi campeão no Palmeiras, acho que passou no Corinthians também. Um dia passou aqui no Sub-23, eu lembro que eu ia muito para lá na Copa Sub-23. Época do Luxemburgo aqui no Galo. Eu tinha para Sete Lagoas, tinha um jogo principal, mas eu chegava mais cedo para ver o Sub-23. Tinha lá. E tem outros jogadores nesse caso. Pode ser que o cara gire a chave e consiga, mas eu não vejo pronto para ir para o time principal, o time profissional do Galo hoje, o Cadu. E o pior, o Milito insiste em mantê-lo na titularidade. E aí a gente tem também a posição do Zaratio, que eu fiz um vídeo especial aqui no canal. O pós-jogo ele tem bastante visualização, talvez a turma só assista ao pós-jogo, mas tem 2 vídeos aqui, um deles eu discuto a posição do Zaratio, que depois tem o Bernard, tem o Igor Gomes, a gente tentou o Cadu, a gente tentou voltar o Vargas, tentou de tudo naquela posição ali, mas a gente não encontra essa peça. E hoje, quando a gente faz as substituições, talvez para ficar mais redondinho esse meio ataque, o Milito inverte, cara, vai colocar o Bernard na direita e o Gustavo Scarpa na esquerda. Não sei, não consegui acompanhar na coletiva se passou, eu não vi ele conseguindo explicar o porquê ele fez isso. O fato é que o Galo toma um gol e depois que toma um gol é um time desnorteado. É impressionante como um gol cria um impacto negativo no Atlético, incrível. Ainda bem que a gente não sofreu o gol do São Paulo nessa fase da Copa do Brasil, porque o Galo que toma gol é um e o Galo antes de tomar gol é outro. Aquele time que não sofria contra o Bahia passou a toma o outro gol logo em seguida, toma o terceiro gol e fora os outros ataques, fora os apavoro. A gíria que você tem é fora os apavoro. Impressionante como se desestrutura emocionalmente, taticamente o Atlético depois de sofrer um gol. Você concorda, você não concorda, você pode comentar o tanto que você quiser, que vai estar aqui na caixa de comentários um debate muito legal entre atleticanos. Diz aí, o que você acha que causa esse abalo emocional, esse fato do Galo? Talvez por isso a gente tenha comemorado tanta virada sobre o Grêmio, porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado com a loucura sem sentido, a correria para todo lado, né, do time do Galo. Lá na rede Blue Sky, também printei e postei no meu Instagram, e postei lá no Threads também, eu postei algumas informações, cara. A mais curiosa é a das Copas. O Galo nas Copas ele tem 14 jogos. Se você transformasse a pontuação do Galo nas Copas em pontos, né, o Galo tem 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Sem contar a final do Campeonato Mineiro, o Galo teria 30 pontos em 14 jogos. No Campeonato Brasileiro, o Galo tem 33 pontos em 24 jogos. Em 10 jogos a mais, o Galo tem 10 jogos a mais, o Galo tem 3 pontos a mais no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores contra adversários fortes. Mas você fala, Rafael, lá mas tinha o CRB 2 vezes, o Sport. Lá de cá você tinha Atlético Goianiense, Cuiabá. Você tinha os times da parte de baixo da tabela também, que você enfrentou ali, que dava para ter pontuado mais. Então nada justifica o desempenho do Galo nas Copas ser um, no Campeonato Brasileiro ser outro, porque por mais que existam limitações nesse elenco, ele conseguiria fazer mais nesse Campeonato Brasileiro. Se tivesse um pouquinho mais do foco que tem nas Copas no Campeonato Brasileiro, ele faria um pouquinho a mais. Se a gente contar a final do Campeonato Mineiro também,
aí ultrapassaria ainda em 16 jogos, você ultrapassaria a pontuação de 24 jogos do Campeonato Brasileiro. O Vitor Martins mostrou que na 14ª rodada, com os 14 jogos da Copa, esse é desempenho de líder do campeonato. Então, juntando só o desempenho do Atlético nas Copas, ele tem desempenho de líder do campeonato, o que nos assusta. É isso. Até o próximo pós-jogo. Semana abençoada para todos vocês aí. Não esquece de curtir não. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Fala, olha, é um tanto de merda que esse cara fala aí, não concordo com ele, mas manda, compartilha, ajuda o Camisa 12. Até o próximo pós-jogo. Tchau!